pintadas visivelmente como um travesti, né, transformista. E esse rapaz, ele foi, de certa forma, tão discriminado ali na igreja que ele se sentiu, com certeza, constrangido e mais nunca ali ele voltou. Então é preciso a gente que se diz seguidor de Cristo, sobretudo você que faz parte de direção da igreja, ter muito cuidado com isso. A isso nos remete a o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, em que ali na cidade de Cesaria estava lá o cidadão chamado Cornélio. E Cornélio teve um estado, era um homem bom, né? Ele era caridoso, ele sempre procurava seguir a palavra de Deus. E esse Cornélio, ele teve um momento do que ele chama um momento de êxtase. Ele teve uma visão como se fosse um grande lençol descendo do céu até ele, esse lençol puxado pelas quatro pontas do lençol ali aberto, e ele via dentro dele, na visão que ele teve em êxtase, né? E via ali vários animais. E ele ouviu em seguida uma voz que dizia: mata e come. E Cornélio disse: não, eu não vou comer, eu não como por hipótese nenhuma que é impuro. Mas a voz dizia: o que eu purifiquei não é mais impuro. E pedia que fosse até a outra cidade ali para chamar o Pedro, Simão Pedro, para que ele viesse dar uma palavra para os irmãos ali em Jope. Estava lá o Cornélio reunido na casa dele com alguns parentes dele e cidadãos, eu diria que eram impuros, os ímpios, né? E nessa ocasião, que quando Pedro chegou ali, ele foi logo adorado por Cornélio. O Pedro disse: não, peraí, eu sou igual a você, não quero isso não. Você não tem que adorar a mim, mas somente a nosso Deus. Ele entrou ali e viu que estava Cornélio, reunido com cidadãos que eram ímpios. E ele logo disse: não é costume nós congregarmos com essas pessoas que não são puras. E contou a visão que teve, né, do lençol caindo, descendo do céu com as quatro pontas puxadas e muitos animais ali. Ele passou a entender o que significava esta visão, né? Porque disse: se alimenta desses animais. Ele disse: eu não me alimento desses que não são puros. E ele entendeu que ali o nosso Deus estava querendo dizer assim: o que Deus purificou não é mais impuro. Então, a gente observa, se você, por exemplo, está ali naquela igreja, como eu citei, com aquele senhor que chegou com um raminho de palmeira, e em outra ocasião, em outra igreja, com aquele travesti que foi ali para ouvir a palavra, e foram todos os dois que eu presenciei foram discriminados, segregados. Então é justamente essa situação. Quando foi visto os animais ali, certamente tinha vários tipos de répteis, quadrúpedes,
aves, né? Todos os tipos de animais. E o que Deus purificou não é mais impuro. O que é que ele quis dizer? Que as pessoas que estão ali, que tiveram o passado tão ofuscado pelos diversos pecados, como nós todos tivemos, e que nós fomos purificados por nosso Deus, nós fazemos parte legitimamente desta comunhão com o Espírito Santo de Deus, e temos o legítimo direito de congregar ali e sermos abençoados, porque esta palavra não é para restringir a certos grupos de pessoas ou certos estereótipos sociais. Esta palavra de Deus é para todas as pessoas que quiserem vir e ser alcançadas, não é? Aí esta palavra segue, pois Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus não faz distinção entre as pessoas. Ele quer que todos sejam alcançados, sejam salvos através desta palavra, modificar a sua vida, ter um novo caminho, um redirecionamento de vida, mas o próprio Deus, ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não distingue entre pessoa A ou pessoa B, pessoas ali que são do grupinho da patotinha ali da igreja e pessoas que são ainda pecadoras. Mas todos nós somos pecadores e todos nós carecemos de um aperfeiçoamento contínuo nesta palavra, no nosso espírito. Não pode ser segregado, entendeu? Então, o próprio Deus diz, eu não faço acepção de pessoas. Será que o pastor da sua igreja, os líderes ali daquela denominação, ele também pode ser dito assim, eu não faço distinção entre pessoas, mas a realidade na grande maioria das denominações não é essa. Eles fazem, sim, acepção de pessoas. Então, quem é que está certo? Nós devemos seguir quem? Esta palavra de Deus e a postura, o direcionamento de Jesus, de Deus, ou teremos que seguir aquilo que o pastor acha que seja mais interessante? Agora, também nós observamos uma distinção entre pessoas, também não somente pelo estereótipo, mas também pelo poder aquisitivo. As pessoas que são muito bem aquinhoadas, bem abastadas financeiramente, que têm um grande dízimo, alguns pastores dão aquela garibada no sentido de firmá-lo ali para a igreja, porque a igreja precisa do seu dízimo. Mas não, nós precisamos tão somente do nosso Deus, e todo o provimento da igreja, ele tem que provir não de pessoas, mas da providência tão somente do nosso Deus. É preciso ter muito cuidado. É preciso muito cuidado. Hoje você sabe, tem pessoas que dizem assim, uma mulher quando é muito braba, isso aí é uma cobra, né? Isso aí é um burro, quando a pessoa não é inteligente. Isso aí é um cavalo, quando a pessoa é grosseira. Isso aí é um jacaré, um tolo. Né? Isso aí é um viado, quando é um homossexual. Isso aí é um cachorro, quando a pessoa quer falar mal de outra pessoa. Então, vão denominando com diversas denominações, assim, em termos de nomes de animais. Então, o que será que naquele lençol, que na visão foi visto de ser cheio de animais, não estava certamente de uma forma figurativa, denominar essas pessoas que a sociedade discrimina, que estivesse ali também naquele lençol, ou seja, que Deus purificou, ou seja, pegou ali, fez uma trouxa,